Nossa convidada de hoje é uma das principais vozes da música contemporânea brasileira. É uma artista que, quando pisa no palco, emociona a plateia na mesma hora. Eu estou falando de Açucena. Açucena Alev Assayag Santos Araújo, compositora, intérprete, atriz nascida no sertão da Bahia, em Vitória da Conquista. A filha de Margarete e do Paulo nasceu numa família judia, parte da família de origem marroquina, e já com 3, 4 anos ficava grudada ao pé da vitrola para ouvir música brasileira e cancioneiro popular. Veio para São Paulo fazer o curso de História na USP, a Universidade de São Paulo, e para sair de uma cidade conservadora. E disse: vim dar um grito tanto para morrer como para nascer, porque sou uma pessoa trans. E uma pessoa trans, em certo momento, tem que matar algo dentro dela e fora dela também. E foi durante a graduação que Açucena conheceu Rafael Acerbi e Raquel Virgínia, 2 colegas apaixonados por música. Com eles, ela formou a banda As Bahias e a Cozinha Mineira. Ficaram 6 anos juntos, fizeram 3 álbuns, 3 EPs, 2 prêmios da música brasileira e 2 indicações ao Grammy Latino. Açucena foi uma das primeiras cantoras trans a ser indicada para essa premiação. O trio se separou e Açucena se lançou em voo solo. E como ela mesma disse, uma banda é sempre uma interseção de ideias que vira uma síntese. E Açucena queria se descobrir. Começou a carreira solo com o show tributo a Gal Costa, interpretando o disco Fatal, Gal a Todo Vapor. Disco que estava completando 50 anos. Uma obra muito importante na vida da cantora, porque esse álbum foi a trilha sonora de sua própria transição de gênero. Em 2022, estreou no teatro com a peça Mata Teu Pai, ópera balada, e foi indicada ao Prêmio Shell de Melhor Atriz. No ano seguinte, em 2023, Açucena lançou o primeiro disco solo como compositora, o Lusco Fusco. Depois veio o show A Flor da Pele, em formato voz e violão, com o renomado violonista João Camareiro, em homenagem ao icônico álbum de Ney Matogrosso e Rafael Rabelo. Suas letras e sua apresentação dramática e visceral fazem de Açucena uma das grandes revelações do Brasil nos últimos anos. Desde 2021, é colunista da revista Vogue Brasil e também uma das integrantes do nosso programa semanal do ICL, o Precisamos Conversar, onde mulheres comentam os assuntos da semana a partir do ponto de vista feminino e feminista. Açucena acredita que a gente tem que lutar pela democracia e pela liberdade todos os dias. E mais, ela quer poder cantar, poder viajar, enfim, quer ser esse pássaro que não vai só voar, mas que vai voar cantando. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pra 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu grito Pexi. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Salve, Açucena, prazer enorme te receber aqui nesse mini estúdio do ICL. Você já é de casa, você já tem participação semanal em programa aqui. Pois é, muito obrigada, Chico, pelo convite. Eu estou extremamente honrada. Primeiro que eu já te admiro como jornalista. Você me acompanhou em muitas manhãs antes de ir para a faculdade. E, enfim, conversar contigo vai ser um prazer. Vi um pouco do programa, quero acompanhar mais. São conversas extensas, hein? Amei. Conversas com gente muito boa. Amei, ainda mais contigo. Enfim, está sendo um prazer de coração. Eu tenho o privilégio de ficar ouvindo vocês e aprendendo coisas novas. Estou muito feliz. Novas coisas. Eu começo com a pergunta: por que você canta? Porque eu canto, olha só. Eu canto porque eu tenho um ouvido curioso com som. Eu acho que o canto tem uma relação
Acho não. O canto tem uma relação muito forte com a linguagem e eu sempre amei falar. E eu acho que o canto me despertou um lugar mais poético do que só falar. Ou seja, a gente coloca a melodia na palavra, a gente intensifica os versos, os sons com a música, enfim, imitar o passarinho é bonito demais. A linguagem é mimética, né? Então a gente aprende a falar A porque o nosso pai falou A, e eu aprendi a cantar porque eu ouvi na vitrola. E essa mímese me encantou. Quando eu descobri que minha voz podia soltar uma melodia, podia ser bonito, aí, meu amor, não parei nunca mais. O canto me tirou da faculdade também. Eu ia seguir carreira acadêmica, estava com tudo certinho, resolvi ouvir Gal Costa. E aí comecei a montar uma banda na faculdade. A Gal assim. Pois é, cara. Fantástica, né? E aí com um disco Fatal, aí fudeu tudo. Você conheceu a Gal? Conheci 3 vezes, quer dizer, não conheci ela como uma parceira da música. Fui apresentada a ela no backstage. Quer dizer, teve um evento antes disso, a Gal, ela ensaiou o disco Estratosférica no mesmo estúdio que a gente estava ensaiando o nosso primeiro disco. E um dia eu fui ao banheiro, falaram, Gal tá aí. Fui ao banheiro, Espaço Som, na Teodoro Sampaio. Fui ao banheiro e tentei abrir a porta do banheiro feminino. Tava fechada. Na hora que abre, quem sai? Gal Costa. E eu fico boquiaberta e falo, a poesia tá na minha frente. Aí ela, hã? Falei, a poesia tá na minha frente. Ela, pode dar um abraço? Ela, venha. E ela não Deu te um viu abraço. cantando, né? Não me ouviu cantando. Devia ter infelizmente. ouvido. Maravilhosa. Porque você canta, você está dizendo aí, a sua maneira de estar no mundo, De né? estar no mundo. E o que você canta? O que eu canto? Eu canto o que eu acredito. Eu amo cantar o amor porque eu acredito muito no amor. Eu sou uma pessoa muito utópica, acredito na utopia porque eu acho que sem um sonho a gente não vai chegar aonde a gente quer. A utopia para mim é um lugar muito forte, então eu sou uma sonhadora no meu cotidiano, no meu percurso, na minha arte, na capacidade de amar. Acredito muito no amor como princípio, como construção de uma humanidade, não só como um sentimento, mas como uma construção mesmo de uma humanidade possível. Por isso que eu amo cantar o amor, eu amo cantar a vida, eu amo cantar também as mazelas da nossa sociedade, porque eu acho que a arte também, como linguagem, ela tem essa função social de protesto, de incômodo, mas também de afeto, de afago. Então, não é uma coisa só arte. Arte é essa diversidade que existe na linguagem. A arte é só mais um jeito de falar. E você já cantou Paulo e Bebeto do Caetano? Já cantei. É vida, vida, que amor, brincadeira, Vera. Eles se amaram de qualquer maneira, Vera. Qualquer maneira de amor vale o canto. Qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor valerá. Isso, né? Que coisa bonita. Coisa bonita. Né? Aliás, tem na música, na letra. Que coisa bonita. É isso. Né? E você canta isso, você canta... Eu canto o amor. O amor, né? Com todas as implicações. Sim, não é fácil amar. Você ama apesar de, né? Não tem que amar só com a utopia da felicidade. Você tem que amar apesar do defeito, apesar da pobreza, apesar das mazelas. Eu amo apesar de. Egoísmo, do apesar ódio. do egoísmo, justamente, das mesquinharias do cotidiano. É difícil amar. Apesar da discriminação, você é uma mulher discriminada, né? Até hoje, por muita gente, né? Muito. E por isso eu acho que eu canto também, porque o meu canto chega antes do meu corpo. Então, tem lugares aonde eu não posso entrar que a minha voz chega. Então, eu acredito muito na força da música, porque eu sou capaz de adentrar, atravessar fronteiras. Como meu amigo João Camareiro fala, não há tarifaço que impeça a nossa voz não há Trump que te pegue, né? De adentrar certos espaços, atravessar muros, atravessar fronteiras. Que às vezes o corpo tem dificuldade. Justamente. Né? Tem barreiras para o corpo, mas a sua voz... E a voz vai. E o seu amor também vai. Vai também. Não é? Pois é. Como é que você... Conta pra gente essa trajetória. Você é uma menina que nasceu menino
dentro do conceito tradicional do sertão da Bahia, de Vitória da Conquista, que, aliás, tem até um grande compositor dali, mas bem conservador e Elomar? bem macho. Elomar. Bem machão, né? A gente chama de o bode velho. O bode velho. O bode velho do Mas sertão. você vem de Vitória da Conquista. Então, com todos os elementos para reforçar que não existe nada fora do macho que nasce com o pênis e a mulher que nasce com a vagina. E você nasce e, de repente, não, ao longo, né, da infância, começa a descobrir que existe outra forma de estar no mundo, de ser. Como é que é isso? É engraçado que eu, desde muito criança, eu sempre me direcionei para os signos do feminino. Então, foi muito natural para mim o fato de eu me espelhar no tipo de sentar das minhas amigas, da minha mãe. Ou seja, assim como elas aprenderam, assim como a minha irmã aprendeu a se direcionar para os elementos do feminino, para os signos, para a linguagem do feminino, eu também fui naturalmente. Então, claro que o que não foi natural foi a desorganização da minha subjetividade nesse processo, pelo padrão da sociedade. Eu lembro que quando eu cruzei minha perna, assim, bem bonitinha na minha... assim, né? E não assim na pré-escola, a professora na frente de todo mundo falou... rapazinho, descruza as pernas que você é um menininho. Você não pode cruzar as pernas assim. Homem não cruza assim, homem cruza assim. E para mim foi um trauma, um dos meus primeiros traumas. Você era pequenininha. De pré-escola. Devia ter o quê? 4, 5 anos, acho que mais ou menos isso. Então foi muito marcante, acho que um pouco mais, de 6 a 7, porque as crianças já tinham uma certa maldadezinha ali para me chamar de mulherzinha no intervalo depois disso. Então foi muito cruel essa repreensão pública, porque foi me desconstruindo também. Ao mesmo tempo que aquela feminilidade era muito bonita e natural, ela foi sendo tolhida no processo da minha vida. Pelas minhas professoras, pela minha família, pelos colegas, então, pela escola, né? A repressão social ela é real. Ela nos alfineta cotidianamente. Parece que a gente está sempre sendo... alguém está à espreita, tentando enxergar qualquer falha de conduta no na nossa trajetória. Então, é como a gente se sente. Eu lembro que as minhas fugas, o meu subterfúgio era quando meus pais saíam de casa... E eu me escondia no quarto, quase como uma criminosa, marcando um encontro comigo mesma, para me vestir com as roupas da minha... Era aquele menino se encontrando com a menina que existia dentro de mim. Então era um momento assim de libertação. Eu lembro que na casa da minha avó também tinha um baú enorme de vime, que eu ia para esse baú e tinha roupas femininas, tinha saltos. Eu fechava aquela porta, eu estava na Alice no País das Maravilhas. Ninguém te repreendia? Não, eu ficava por um tempo. Não, E aí, quando me chamavam, eu tirava. Eu acho que já me pegaram me vestindo de menina na infância. Minha avó um dia pediu para eu tirar, porque não ia ser bom para mim se alguém me descobrisse. Descobrisse, tá certo? Se alguém descobrisse, tá certo. E então foi um processo de muitas mentiras e verdades. É engraçado, né? Que eu escrevi um texto um dia chamado como é que o Cazuza fala que as mentiras sinceras, me importam as mentiras sinceras, né? Mentiras sinceras me interessam. Mentiras sinceras me interessam. E um dia eu vi uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, falar assim, para mim nem as mentiras sinceras. Eu falei, porque você nunca foi LGBT. Porque se um dia você fosse LGBTQIAPN+, você ia saber que você tem que mentir muito para ser de verdade. Mas não é aquela mentira que prejudica o outro. Não é aquela mentira que coloca em risco a integridade do outro. Que vai colocar o outro... numa situação de risco moral, ético, diante da sociedade, diante da vida. Não, é para que exista
para que uma vida seja resguardada. Então, quando a gente mente, eu lembro num discurso lindo da Dilma, né, quando ela foi questionada há muito tempo atrás se ela tinha mentido diante dos militares, ela falou: eu menti sim, deputado, mas eu menti foi para salvar os meus iguais, eu menti. Então, essa mentira que me interessa é a mentira que me salvou. E eu lembro que eu te falei da alma moral, né, da Clarice Nisquier, tem uma parte linda que o Rabino Newton Bonder fala, que ele fala que há fidelidades perversas e há traições de grande fidelidade. Então eu tive que me trair para poder ser, tive que dançar o jogo social para poder me achar dentro desse processo. Tortura diária, é uma tortura, o nome disso é armário, né? Armário. A gente chama de armário. O armário é difícil ficar no armário, né? Você ficou muitos anos dentro do armário. É insalubre, escuro. É escuro, tem muitos monstros lá dentro, é difícil, às vezes você vê uma frestinha e quer sair, não consegue. E tem que ter muita coragem para sair dele. Tem que ter... porque você enfrenta a sociedade, né? Você sendo menino naquela descrição. A sociedade machista. Sim. Né? Primogênito. Imagina, né? Porque e expectativa religiosa, porque assim, a expectativa que o meu pai e minha mãe, né, eu acho que os pais têm da gente, é o que mais nos aprisiona. Eu estou escrevendo até um texto autoficcional, tem muito de mim, mas é uma ficção também, que um dia eu quero lançar no mundo, se Deus quiser, e onde eu jogo uma percepção de que antes de eu nascer, a minha genitália veio primogênita, investida de expectativa e prestígio. Então, meu filho mais velho, então, meu primeiro justamente, filho, mas não era a ser. minha subjetividade que veio, foi minha genitália que nasceu primeiro. Então, é essa coisa em torno do que está aqui embaixo e não do que está aqui, é o que... isso é engraçado, né? Que até dentro das relações trabalhistas, ou seja, a nossa genitália aparece primeiro, porque a mulher vai ganhar menos que o homem. A questão... A geografia do nosso corpo não é nem respeitada, né? Não é nosso intelecto que vem primeiro numa sociedade patriarcal. É a nossa genitália que vem antes. E seu pai te cobrava isso? Cobrava. Você tinha que ser um menino valente. Mas o meu pai, brigão. O que eu acho que foi uma coisa ruim, boa, é ruim, mas é bom, mas é ruim, ele foi um pouco ausente na minha criação, mas ele tinha uma perspectiva muito machista, ao mesmo tempo que essa ausência me dava uma liberdade maior, porque ele não me cobrava jogar futebol, embora ele me levasse, às vezes, e eu era horrível, eu passava vergonha. Teve uma vez que ele me levou para o futebol... Para jogar futebol, com um time de... Pois é, com um time de meninos e adultos, eram adolescentes e adultos. E ninguém me escolhia porque a bola chegava e eu começava a pular diante da bola. Então, eu ia para o banco de reserva. E eu decidi sair daquele tédio de ficar no banco de reserva e contar para os meninos o quanto o filme O Guarda-Costas era lindo, que eu era fã da Whitney Houston. E eu comecei a interpretar a Whitney Houston para o banco de reserva. E aquele agudo da Whitney Houston? Eu era um adolescente, da hora fazer, mais ou menos. Não, tenta aí, eu não tenho coragem. Vamos ver. Não, deixa eu ver. Love you, I will always... Tô rouca um pouco. Love you... Não, tem que melhorar. Eu tenho que achar esse tom, mas o... And I will always love you. And I will always love you. I will always love you, Maravilhoso. Mas eu ficava imitando a personagem. E meu pai, cara, na hora que ele viu isso, ele ficou puto, porque era uma interpretação feminina por um banco de reservas num jogo de futebol. E, enfim, recebi uma repreensão absurda quando eu saí de lá. Mas... Você viveu com esse sofrimento até que idade? Até os meus 21 anos. Até os 21 anos você teve que fazer esse papel de homem que você não era, de macho que você não era. Mas eu tinha os meus subterfúgios. Sim. Mas era muito sozinha, né? Até os 21, pois é, mas... Mas eu lembro que uma coisa que eu nunca conto, inclusive, vou contar em primeira mão, que no ensino fundamental, Vitória da Conquista é uma cidade fria na Bahia. Eu conheço.
alta, Alta. 1000 metros acima do nível Faz do mar. frio mesmo. Faz um frio gostoso, inclusive. Eu estava pela manhã e eu lembro que eu fiquei muito amiga de umas meninas, lembro até da Sheila, que era uma amiga minha na época, e a gente ficou, assim, era um momento de libertação, onde eu falava dos meninos, e eu encontrei com um amigo também, que era Flávio Júnior, que hoje é um homem gay, assumido, e a gente formou uma turminha meio que LGBT, e as meninas fizeram minha unha, pintaram, fiz apresentações na escola, onde eu levava saia para vestir no intervalo, Lá em Vitória da Conquista, o Fábio Júnior também. E a gente teve, sei lá, apresentações na escola onde a gente era menina. E a escola aceitava? Eles Modos tratavam repressivos? isso com normalidade, Bom. pelo menos. Quem não tratava eram alguns meninos, mas eles achavam engraçado, e a gente assumia um papel também do ridículo. Sei. Porque era a única forma que a gente podia para poder ser livre. Eu lembro quando minha mãe descobriu que eu estava fazendo a unha, ela ficou muito chateada, veio conversar comigo. E foi um momento de novo, de cortar a minha asinha ali, como um papel de mãe protetora. Contou pro seu pai? Não contou pro meu pai. Te protegeu. Ela me protegeu. E ela tinha medo, né, Eu vi um depoimento seu muito impressionante numa entrevista, que você dizia que você dormia e pedia a Deus para acordar com o corpo de mulher. Como é que é isso? A sonhadora, aquela que acreditava que tudo podia acontecer. Se Deus abriu o mar vermelho, por que ele não podia me transformar numa... Você não podia mexer nesse corpo? Mexer nesse corpo e eu acordar dentro desse lugar. E eu contei isso para um amigo meu um dia, e ele falou, então quer dizer que Deus ouviu suas orações, porque você se tornou uma mulher linda e muito talentosa, e que eu admiro, não do jeito que você queria e você achava, porque, como bem Simone de Beauvoir disse, não se nasce mulher, torna-se mulher. Você construiu essa mulher. Me construí essa mulher. E quando você disse que você veio para São Paulo para libertar essa mulher? Para dar um grito. Então, São Paulo, é interessante, né? Quando você está numa cidade pequena, todo mundo te conhece, suas atitudes são delatadas facilmente. E se uma coisa que uma cidade grande te dá, tanto para o ruim ou para o bom, é o anonimato, a possibilidade de um anonimato. E São Paulo me deu isso, essa coragem de poder me lançar no mundo sem julgamentos prévios junto à minha fidelidade, porque eu tinha fidelidade com a minha família. Eu tinha uma fidelidade moral com a minha cidade, com os meus princípios. E eu precisava negar essa fidelidade e me afastar dela. Eu precisava ver essa fidelidade à distância, me diferenciar dela de algum jeito. Mas ficar muito sozinho. Imagina, até os 21 anos... Não, mas eu fiz amigos aqui, né? Mas lá na Bahia, até os 21 anos, né? A adolescência é o momento das paixões, do encantamento. Foi muito só. Quantas pessoas que você quis namorar e não pôde? E não pude nem falar. E eu sempre fui uma pessoa muito faladeira. Falastrona. Os amores secretos guardados. É o tanto que eu lembro de uma entrevista da Elza Soares, que ela fala que até na velhice dela, ela era adolescente e gostava de namorar novinhos, porque ela nunca foi adolescente, que ela foi mãe aos 12 anos. Ela me contou que ela teve 7 filhos até os 25 anos. E uma mãe, uma criança gerando outra criança, ou seja, ela nunca viveu uma adolescência plena. Ela brincava com boneca com a filha dela. E eu nunca vivi minha adolescência, então eu me espelhei nessa história da Elza, eu me lembrei claro, de outro jeito, eu lembrei de mim, que não pude viver minha adolescência, não tinha referência do que eu era, não tinha referência de que eu podia ser uma pessoa normal, eu me julgava. Quer dizer, mas claro, uma coisa que me ajudou muito era a minha cabeça questionadora de não me entender, eu não aceitava a ideia de que eu era um pecado, eu não aceitava... Você ser uma mulher trans, você ser gay, tudo isso é pecado grave no cristianismo e na sua formação, que é judaica. Né? E na formação de uma cidade também, conservadora como Vitória da Conquista. Porque é tudo junto. É o aspecto religioso, mas o aspecto moral da sociedade. Então, eu era
um ser imoral, né, na minha cabeça, mas eu nunca aceitei a ideia de que se Deus tinha me criado, e se Deus, na sua divina onisciência E e onipotência, sabia de todas as coisas e podia todas as coisas, ele sabia da verdade que habitava em mim. Ele conhecia o seu coração. Ele conhecia o meu coração. Então, se Deus era Deus, ele sabia que eu não podia ser uma imoralidade, se eu amava de verdade, se eu era uma pessoa de verdade, como é que Deus que me criou poderia me negar? Então, isso sempre foi um percurso consciente da minha vida. Esse pensamento nunca me deixou. Claro que eu lembro, eu já falei disso, mas quando eu vi a ideia de Deus ruir no meu processo de transição, doeu muito. Pois é, eu tenho insistido nesse tema, porque certamente tem muita gente que nos assiste que tem algum episódio semelhante na sua família. E até hoje, muita gente quer negar, muita gente não admite, né? Que alguém que nasceu menino na concepção dessas Sim. pessoas carrega uma menina dentro de si, ou vice-versa, né? Então é muito difícil isso. É super doloroso para quem está dentro do armário e para a família também. Para a família também. Todo mundo sofre. Tudo a partir de uma burrice imensa. Todo mundo Que sofre. meteram na cabeça que isso é pecado. Né, você não vê aí nessas igrejas neopentecostais a cura gay. Seus imbecis, seus analfabetos, seus idiotas, analfabetos humanos. Que cura gay? Isso não é doença, é o jeito de estar no mundo. É a beleza dessa pessoa no mundo. Imagina quando você corta essa beleza, quantas pessoas não puderam ser, quantas pessoas não puderam se revelar no mundo, não puderam estar no mundo plenamente por causa dessa burrice. Não teve um imbecil aqui na presidência da República, um energúmeno, um imbecil completo que disse que preferia que o filho morresse a se admitir gay? Mas muitos pais falam isso. Meu pai teve seu processo de negação. Ficou 2 anos sem falar comigo, mais ou menos. E seu pai tinha uma formação religiosa também? Tem, mas meu pai tem um lugar que ele, na sociedade, tem de formação religiosa, mas eu acho que muito mais do machão provedor. Mas a religião dele o quê? Era cristão, católico ou judeu? Porque a questão judaica na minha família tem religiosa muito mais parte da minha mãe, a parte do meu pai. Depois ele... Os seus avós paternos são mais formados no catolicismo e tal. Sim, porque as pessoas... porque minha avó, por exemplo, é indígena, minha avó paterna. O pai dele não. Mas minha avó paterna era indígena, de família indígena. E ele estudou em colégio católico também, então teve uma formação católica, mas muito consciente da questão judaica dele também. Só que a questão judaica é muito mais no aspecto cultural. Havia mais pela sua mãe, né? Sim, mas meu pai muito mais no aspecto cultural e minha mãe muito mais no aspecto religioso. Mas o seu pai teve... Por parte de pai. Ancestrais? Judeus, parte de pai, meu avô. E a minha mãe, parte de mãe. Então, inclusive, eles se casaram de forma arranjada. Eles são jovens, meu pai tem o quê? 57 anos, minha mãe tem 59. Hoje? Hoje. Que isso. Eles são jovens e casaram de forma arranjada na década de 80, 87, que eu nasci em 88. Mas eu te interrompi, você dizia dessa reação dele, como do idiota que Sim, eu acho que muito mais, morto. Eu acho que o aspecto da moralidade do machão pegou muito mais para ele do que na questão religiosa. Meu pai sempre foi muito mulherengo. Ele foi conhecido por ter muitas mulheres, mesmo tendo uma família. Então ele tinha muito orgulho de homens que eram mulherengos, que eram Dom Juans da vida, e que eram provedores, e mesmo assim estavam provendo com a sua família, tinham um compromisso de ser pai. Então eu acho que isso para ele pesou muito mais, porque ele queria ver esse primogênito em mim. Esse primogênito que ia seguir com... Que ia levar a vida a sério nos negócios, mas que seria o pegador de mulheres. O pegador de mulheres, ele sempre quis isso para mim. Que ia jogar futebol com os amigos, que ia ser bem-sucedido na minha carreira. Ele queria que eu fizesse direito ou medicina. Geralmente essas famílias de classe média sempre querem esses cursos de ascensão social ou engenharia. Mas no ambiente religioso familiar, então você
a formação era judaica mesmo, né? Também eu cheguei a querer fazer catecismo na escola, porque eu estudei em escola católica, todas as crianças faziam catecismo, eu não podia fazer. Então cheguei a fazer catecismo, mais escondido, mas fui com a professora Adalgisa, uma querida, maravilhosa. E o assunto da fé sempre me interessou muito. Não importava se era sobre cristianismo, candomblé, judaísmo. Mas você se julgava no íntimo, você dizia, eu não sou uma pecadora. Mas era apontada por essas pessoas da repressão como uma grande pecadora. Uma grande pecadora. Então, eu acho que... Eu lembro que a questão judaica, para mim, pela minha ascendência, ela só aparece quando eu venho para São Paulo, que eu vejo a comunidade. Porque eu não cresci numa comunidade judaica. Eu cresci com uma ascendência judaica e com princípios éticos, morais, de fé, de festas, de superstições, do jeito que enterra os mortos, do jeito que se come, o que pode comer, o que não pode comer. Isso vinha culturalmente muito judaico. Agora, quando eu me percebo como parte de uma comunidade, é diferente. Porque uma coisa é você nascer numa cidade onde não tem comunidade judaica, onde não tem uma sinagoga, onde não tem uma escola judaica, onde você não encontra com a comunidade... Em São Paulo você encontrou? Em São Paulo encontrei. Minha mãe, por exemplo, foi empregada doméstica de uma família de árabes, sendo judia. Eu achei essa história incrível. Que Vitória da Conquista é uma cidade de comerciantes, né? Então tem árabes, tem judeus, tem coreanos lá, tem chineses em Vitória da Conquista. Porque é uma cidade, de fato, muito comercial e universitária. Mas eu só me percebo judia dentro desse lugar quando eu chego em São Paulo, que eu sou recebida muito bem pela comunidade. E é interessante que a comunidade judaica, ela está tão dividida quanto o Brasil está dividido politicamente, tão polarizada quanto o Brasil está polarizado. As instituições judaicas, hoje, elas são muito mais à direita, mas a maior parte dos judeus estão à esquerda e não estão nas instituições judaicas. As instituições como a CONIB é extrema-direita. Justamente. E você encontra o Breno Altman, que está sendo perseguido, que é e muitas pessoas, por exemplo, de ascendência mas eu diria assim, que de fato a maior parte da comunidade não está nas instituições formais que representam a comunidade. Então, é interessante, porque as pessoas não entendem o judeu dentro desse lugar, não entendem o judeu fora de um lugar da religiosidade, por isso que eu falo, quando se fala uma família judia, pode ser uma família judia ateia. E quando você encontra essa comunidade judaica em São Paulo, você é respeitada como uma mulher trans? Sou. Isso foi bem interessante, por isso que Na universidade também? Eu fui acolhida na universidade, eu fiz FEFELESH, USP, História, o curso de História, e no meu segundo ano começou a minha transição, lá em 2012, junto com meus estudos de feminismo, eu entrei no centro acadêmico também. Você que se batizou, Açucena? Não, minha mãe que me batizou, Açucena. Que deu na real, não. Ela estava assistindo novela e ela falou, se eu tivesse uma outra filha, se chamaria Açucena, que eu acho esse nome muito lindo. Era uma personagem, inclusive, tropicaliente, e depois teve Cordel Encantado. Primeira foi com Carolina Dickmann, fazendo a personagem Açucena. E ela achava o nome lindo, que era o nome de uma flor. E você muito cantada, inclusive, em muitas canções nordestinas. E ela batiza o meu... Ela me batiza sem saber. Minha mãe também foi uma das que falou assim, a primeira vez, nossa, Roberta Close é linda, vendo a revista. Olha, era um menino e virou uma menina. Eu tinha uns 6, 7 anos, meu olho brilhou. Você achava linda a Roberta, né? Lindíssima, óbvio. É um espetáculo. E, então, minha mãe me deu alguns insights, assim, de possibilidades. Bom, aí você vem para São Paulo, assume esse lado, né? Se rebatiza, aí você mudou o documento, mudou tudo, Mudei né? documento. Virou Açucena. Que eu acho gozada, porque é com 2 S's aí, Açucena Flor é com C cedilha. Justamente. Foi o cartório que errou, você que escolheu para ser diferente? Não, eu escolhi para ser diferente. E eu, inclusive, assinava Açucena, Açucena. Queria 2 S's ali, porque eu sou geminiana, da cúspide de Gêmeos. E Açucena, Açucena 2 vezes também, como eu assinava quando eu tinha banda. Era o meu nome artístico, depois eu decidi só... Na faculdade chamavam de Açucena? Me chamava de Baiazinha. Baiazinha. Ninguém te chamava pelo nome depois, que na Bahia? Não. Ninguém. Só Bahia.
Primeiro era o Bahia, depois virou a Bahia. A Bahia. A Bahia Virei chegou. a Bahia chegou. Que Coisa boa ser a Eu sou Bahia, filho né? de baiano, acho. Eu amo Lá a de Bahia. perto da sua terra. E eu tinha muito orgulho de ser baiana. Porque é muito difícil ser baiana em São Paulo, porque existe de fato... Dá licença. Hein? Existe um preconceito com a Bahia, forte, aqui em São Paulo. Mas eu tinha orgulho. Falava, eu sou da terra de Glauber Rocha, amor. Da terra de Caetano, de Bethânia. Serei baiano também. Tô com o João Gilberto. O João Gilberto, dá licença, sério. Eu vi isso. Licença, meu senhor. Dá Lindo licença, demais. Dá licença pra eu. É linda essa música, né? É uma música que dizem que não foi feita por um baiano. Não. Foi um mineiro. Não, foi feita por um... agora eu me esqueci o nome dele. É um carioca. Carioca. Se não me engano, jornalista. Quem é mineiro é Ari Barroso. Barroso, que fez da Baixa do Sapateiro. Da Baixa do Sapateiro. Né, e fez essas coisas todas. Mas aí você é acolhido aqui depois a Açucena, e quando você volta a Açucena, a sua terra natal, como é que essa coisa fica? Eu quase volto como Tieta, né? Eu já tinha aparecido no Esquenta da Regina Casé. E já era sucesso. Mas porque assim, eu meio que voltava meio andrógena, para não dar muito na pinta. Dava muito na pinta, mas não dava. Em Mato Grosso, assim. Com a roupinha coladinha. Que o Ney podia ser feminino nos Secos e Molhados, mas pessoalmente ele já tinha uma coisa mais... Justamente masculina. Aparência mais masculina, maravilhoso. Mas aí eu tentava, eu já voltava com cabelo grande antes de aparecer a Açucena mesmo, só que já existiam as fofocas, né, que tentavam esconder do meu pai. Então por isso que eu voltava um pouco andrógena para não causar tanto. Até que eu apareço na TV, e aí não tinha como esconder. Meu pai vai para a academia, eu acho que foi um pouquinho antes, meu pai vai para a academia e alguém fala para ele assim, ô Paulo, eu tô passando pelo mesmo problema que você. Meu pai, que problema? Tô passando por problema nenhum. Não que eu saiba. E aí ele fala, meu filho também, bababá. E meu pai toma um susto. Fica quieto, pálido, vai para casa, revoltado. Pergunta, é isso mesmo? E só que ele não falou comigo, ele falou com minha mãe, né? E parece que meu pai ficou quase uma semana sem sair de casa. E quem vai aconselhar ele muito bem é meu tio Ezequias, que é um poeta maravilhoso. Os poetas. E meu tio Ezequias fala assim pra ele, a música do Chico fala, os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão, né? Coisa linda, né? E meu tio Ezequias Araújo vai lá, chega pra ele, era Ezequias de Araújo Lima, chega pra ele e fala, Paulo, sua filha é uma grande artista e eu espero que você não seja o último a aplaudir. E ele deu um insight ali, né, de melhora, e de começar a ver as coisas sob outra perspectiva. E meu pai, ele sempre foi um pai provedor, de fato. Tanto que quando eu saio da banda, ele me protegeu muito financeiramente. Mas ele não chegou a ser agressivo com você? Não, agressivo. Demorou para acolher, mas depois... Não, e para respeitar também a minha subjetividade. Eu não digo nem minha decisão, porque não é sobre decisão. Não é uma doença e também não é uma escolha. Você não escolheu ser mulher, você nasceu mulher. A minha escolha foi por decidir me aceitar, por decidir olhar para mim. E São Paulo foi interessante porque o lugar da poesia, né, trazendo de novo da poesia, eu falei disso em algumas entrevistas, porque eu amo contar que a poesia salvou a minha vida, a universidade salvou a minha vida. Por isso que eu defendo a universidade pública, de qualidade, e não defendo só o acesso, mas a permanência. A pessoa tem que ter acesso ao estudo, mas tem que permanecer estudando, tem que ter acesso também à vida universitária, porque eu tive na USP o poder de conversar com os meus professores, com os alunos pós-aula, de poder não trabalhar e ter estágio dentro da universidade. Isso era maravilhoso. Você poder estar vivendo uma vida universitária, você poder estar tendo discussões de alto nível, participando de palestras, de debates, e podendo estar na biblioteca estudando, e depois tomar uma cervejinha com seus amigos falando dos assuntos da escola, entende? E das disciplinas. Eu acho que é essa qualidade de ensino que a gente precisa. Isso mudou minha vida, isso salvou minha vida. O encontro com a poesia do Fernando Pessoa, por exemplo, no Museu da Língua Portuguesa, Tabacaria, né, que é enorme. Mas eu lembro que quando um dos excertos que falam assim, ó,
Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti. O dominó que vestia, eu vestia errado. E quando eu quis tirar o dominó, eu já não sabia tirar. E quando fui me olhar no espelho, fui tentar tirar a máscara já estava apegada à cara. Depois eu consegui tirar a máscara, deitei a máscara fora e quando me olhei, já tinha envelhecido. E eu era apenas como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. É uma declaração gay do Fernando Pessoa? Dizem Parece que era uma sim, né? maricona interna, dizem que era Mas uma... ele tinha heterônimos, ele era espírita, ele tinha várias, né? Mas dizem que... Dizem, né, que tinha um caso com como é que é? Caio de Sá Carneiro? É. Alguma coisa assim, Sá Carneiro, É. que é um cara que inclusive tem propostas transgêneras dentro da sua literatura. E o Fernando Pessoa, a coisa do heterônimo, a coisa dele poder falar de outro lugar, né? Como se ele estivesse mentindo o tempo inteiro. Eu acho lindo. Poder falar do lugar feminino dele. Do lugar feminino. Eu lembro que outra poesia, que é Mar Português, que não é sobre o que acontece com o mar depois, né? Com a negritude, com os indígenas, com a colonização, mas eu acho que a proposta utópica do que seria Portugal e como ele escreve esse país pretenso que quis ser e nunca foi, que expandiu e nunca pôde se expandir, mas expandiu, enfim. E é lindo que aí eu me encontrei com minha transgeneridade aí também quando ele fala: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quiser passar além do bojador tem que passar além da dor. É a travessia. Eu tive que passar além da dor. Na hora que eu li aquilo ali, eu falei assim... desse mar da sua história. Justamente. Minha filha, emocionado. Quem quiser passar além do bojador tem que passar além da dor. Todo ato de coragem, Chico, vai doer. E não vai doer na dor, não. Vai doer além da dor. Mas o poeta termina com uma boa notícia. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi no mar que ele espelhou os céus. Olha que coisa linda. Imagina você se ver como espelho dos céus, do universo, da liberdade, da vida, ou seja, o significado de todo esse estrelato, de toda esse brilho. E o céu, né? O seu espelho do céu. Você olhar para o céu e saber que você é o espelho dele. Eu acho que o Fernando Pessoa chegou num lugar ali de mencionar a alma humana, falando de história, né? Falando de um país que quis ser e nunca foi, e tocar a gente desse jeito, ou seja, passar além da dor. Minha filha, vai doer. Escuta, governar, quem tem que governar o corpo? Porque o corpo tem um governo. E às vezes o governo vem da religião, vem da autoridade política, né? Como é que se governa o corpo? Olha que pergunta interessante. É uma pergunta interessante porque o ser humano é um ser social, né, Chico? A gente é um ser social. Então, o corpo primeiro... A gente existe com os outros e para os outros. E para os outros. Enfim, mas o corpo é meu. Claro que existe um debate sobre suicídio dentro disso também, existe, enfim, N coisas... Mas existe a integridade do meu corpo e um lugar que é inalienável e me pertence. Então, o meu corpo, ele... Você tem origem no judaísmo, mas eu venho com uma coisa do cristianismo, acho que na carta de Paulo, né? Vós sois templos do Espírito de Deus, não vos pertenceis. Ao mesmo tempo que você é você... Mas você continua. pertence à sociedade também, eu pertenço a essa coisa maior... Eu acho que o ser humano, de fato, é um ser social, mas o corpo é de cada um. Quando a pessoa se tatua, quando a pessoa pretende fazer uma redesignação de gênero, eu já quis fazer essa redesignação sexual, na real. Não é de gênero, redesignação sexual. Que é física. É física. Que você decide tanto pela cirurgia de vagina ou de pênis, e também pela hormonização, ou colocar peito, ou fazer uma mudança.
Isso é uma decisão pessoal, isso é uma decisão da pessoa. Que é um direito seu. Que é um direito escolher, da pessoa. Né? E hoje o grande debate da transgeneridade é que a gente não precisa modificar o nosso corpo para ser quem a gente é. Eu acho uma coisa muito bonita. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ser um pouco polêmica. Agora, eu acho que o gênero, claro, é uma construção social, tanto que não existe mulher na biologia. Nem homem na biologia, existe macho e fêmea. O aspecto do que é ser mulher, do que é ser homem, é um aspecto social. Logo, quando a gente fala de transgeneridade, a gente opera dentro desse binômio. O que seria agênero? Ou o que seria não binário? É uma coisa muito difícil ainda, até dentro da comunidade LGBT, de entender, porque a nossa sociedade opera por esse binarismo. Na verdade, nem existe, né? Existe porque foi criado. Pois é, mas ninguém é exatamente uma coisa só. Uma coisa não, só. Né? Você tem muito lado feminino e eu tenho muito lado masculino. Claro, tanto que eu tenho uma predominância. Justamente. Né? Eu neguei muito meu lado masculino. Da masculinidade. Hoje eu estou aprendendo a conviver com a masculinidade que me habita. Claro que me habita a masculinidade, gente. Eu estou no mundo, eu sou uma pessoa. É natural. O que acontece? É que o gênero ele foi colocado como uma barreira quase que intransponível, pétrea. E como é difícil para nós, homens, né, cisgêneros, como é difícil para a gente, como que a gente luta também para abrir espaço para o feminino em nós, para a percepção, para o sentimento, para a emoção, para chorar. Você está falando aí, eu chorei várias vezes. E o chorar é uma inteligência tão bonita, né? Da nossa humanidade, porque o chorar é transformar o sentimento em matéria e derramar essa... Mas o homem não pode chorar. Como eu estou chorando, não pode. Não é? Agora pode. Você tem que abrir espaço para isso. Uhum. Nós temos que abrir espaço. Uma coisa, eu sempre amei chorar. Para acolher. Eu sempre amei chorar no sentido, não o choro da dor. Existe o choro da emoção, existe o choro da alegria, Sim. Existe o choro da beleza, diante da beleza da vida. Então, chorar não é só um aspecto da fraqueza. A gente acha, né, que é um aspecto da fraqueza. Gente, vamos chorar mais. É uma coisa linda de soltar. É uma inteligência psicossomática. É uma somatização. Então, não existe o absolutamente masculino e o absolutamente feminino. Né? Existem... Vários tons de cinza, né? Cinza, de azul, de rosa, eu acho que assim, existem os signos. Pessoas muito primitivas que acham que menino tem que vestir azul e menina tem que vestir rosa. Eu fui o primeiro cara que apresentava jornal em televisão a botar uma gravata rosa. Ninguém nunca tinha posto. Coisa linda. E foi um negócio assim meio assustador, porque eu achava lindo estar com a gravata rosa. E é bonito. Eu estava provocando, sabe, assim... algo feminino, que era tido como feminino, eu falo, não, isso me pertence também. A cor de quem? A cor é do mundo. E a gente teve um certo retrocesso, né, aí, sobre essa discussão de gênero, até com esses chás revelação. Tem melhorado, né? Tem avançado a luta, não é? Tem avançado. Eu falo que não há uma onda conservadora. O que há são avanços dos grupos minorizados. E reação dos que sempre estiveram no poder. Desses que querem conservar um modelo... o estado de coisas. De opressão. De opressão. Porque o patriarcado sempre esteve aqui, gente. Não há nada novo sob o sol. A galera do Bolsonaro sempre esteve aqui. Os reacionários, os conservadores sempre estiveram... E o patriarcado, o macho, sempre teve lá na sua origem de religião judaica, né? No catolicismo de Roma, né, dos padres, dos bispos, dos papas, né, nos evangélicos neopentecostais, tudo macho, né, tudo muito patriarcal. Sim, sempre teve. E aí, a gente... Por isso que não existe a onda. O que houve é que nós caminhamos e estamos caminhando para a conquista das nossas utopias, para chegar o máximo possível dessa... Eduardo Galeano diz, né? A utopia é alguma coisa que está no horizonte e a gente caminha e ela vai se afastando à medida que a gente caminha. Que coisa linda, né? E alguém como pergunta, para que serve isso, então? Para a gente caminhar. Coisa linda. É como o infinito, né? Dizem que
Porque duas paralelas só se encontram no infinito, porque você vê. Agora continua ali. Não encontra. Não encontra nunca. Perspectiva não tem. Justamente. A luta é longa. A luta é longa. Estou muito feliz com essa conversa, que a gente converse muito mais. E se você quiser ver mais a Sucena, né, vai toda terça-feira, 7 da noite. Precisamos conversar, não é verdade? Com as minhas amigas queridíssimas. A Juliana Baroni, nossa âncora, Márcia Tiburi, nossa professora genial, Sara Zara, que eu sou fã, admiro demais, aquela artista e pessoa. Enfim, a gente está com um time lindo. E nossa equipe, Alice, TT, que também está aqui com a gente, a Paty Rubano. Beleza. Enfim, venham, precisamos conversar. Precisamos sim. Chico, obrigada, querido. Obrigada, viu? Obrigado muito demais. feliz. Muito feliz. Shalom. Shalom. Salam. O capitalismo conseguiu roubar até mesmo os sonhos dos trabalhadores. Ele simplesmente pegou ideias e sonhos que surgiram para combater o capitalismo e as transformou em ideias verdadeiramente capitalistas. Liberdade, criatividade e originalidade, que eram formas de resistência ao capitalismo, agora são termos associados ao lucro, às empresas e ao mundo do trabalho. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, eu darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares.